Bom, meus amigos, esse episódio do Inspector, ele inicia com um treinamento do Fire. E aí, enfim, é o Ryuma revestido da sua armadura. E ele está num treinamento ali de início, e nesse treinamento ocorrem explosões, ele passa pelo fogo, é num lugar deserto ali. Enfim, e aí esse treinamento tem, digamos assim, níveis de dificuldade. E a cada momento que vai passando o treinamento, o Ryuma ele vai alcançando uma progressão no tempo de revestimento da armadura. Acho que num é para 4 e ali tem a Junki, um outro pesquisador controlando ali os níveis no computador. E detalhe, vai aumentando, o Ryuma vai tendo esses progressos e vai tendo também os impactos que isso ocasiona no seu corpo. E o computador ali ele faz uma espécie, ele demonstra ele detalhadamente como se fosse uma espécie de raio-x. E aí tem uma hora, né, que ele alcança o nível 4, ali, 4 minutos. E aí tem uma hora, o computador diz assim, olha, as ondas cerebrais estão sendo afetadas, enfim, de uma certa forma causaria uma situação preocupante. Então não dá mais para jogar. O tempo limite é esse. E ele foi atingido ali, ele sentiu o impacto das explosões, enfim, do fogo. E aí ele está tendo dificuldade. Daí o comandante Masaki diz assim, pare o treinamento. Que ia passar para fase 5, né? E aí ele já alcançou o limite de 4 minutos. E aí o comandante, ele fala pro Ryuma, não dá mais, enfim. E aí o Ryuma ele diz assim, não, chefe, eu ainda aguento, eu consigo aqui a sua armadura. E aí o comandante Masaki vai, no caso, chegar aos 6, no caso, né? E aí o fechar 5 minutos, chegando no 6 ali. Mas enfim, aí quando o comandante aciona essa nova etapa, aí as explosões ali, enfim, e o Fire não aguenta e ele cai. Ele cai, vai descendo, rolando, e ele cai lá no chão. Enfim, aí óbvio, ele não suportou. O limite ficou nos 5 minutos, digamos, 4,59, por assim dizer, a grosso modo. Enfim, não pode ultrapassar dos 5 minutos ali, o certeiro, 5.0. 5.00. E aí tá, o comandante vai falar com ele, tá, mas Fire, não dá, o tempo limite da armadura é essa. E o Ryuma ele tem um pensamento assim, pá, mas chefe, claro, ele tá ali, sempre aquela imagem do corpo dele, daí tem um suor, enfim, o esforço dele. Ele diz, mas chefe, eu não consegui, mas... E olha o pensamento do Ryuma, se eu conseguisse aguentar mais 1 minuto ou 30 segundos que seja, quantas vidas mais eu poderia salvar, enfim. Mas se eu suportasse mais 1 minuto ou 30 segundos, eu pouparia a vida de muita gente. Calma. Então essa é a ideia, em poucos minutos o quanto o nosso herói pode fazer. Mas ali não fica nesse momento, o Ryuma quer se superar, mas fica nesse momento ali no treinamento o limite de 5 minutos. Ele conseguiu concluir a etapa 4. Tá. Depois o Ryuma tá ali no café da Hisai ali, tá com o Minoru, enfim. E acontece ali uma situação de umas crianças. É jogado um pacote ali no café na porta do café, e a Hisai pega o pacote e ele tem umas baratas. E ela se assustam. O negócio de barata até o Ryuma. Depois demonstra nesse episódio que ele tem medo de baratas. Enfim, então, mas que tantas baratas? E depois há um chamado, umas pessoas estão evacuando um prédio, que está acontecendo ali uma fumaceira. E o Ryuma vai ver, e ele diz, Hisai, traga um extintor, enfim. E quando o Ryuma vai ver de onde tu bota na casa, e ele sai aquela fumaceira como se for. E aí os teus vizinhos pensam que é um incêndio, era isso que estava acontecendo. E aí ele pega a inseticida, bota na torneira ali,
joga água em cima, para a fumaça. Enfim, daí ele diz, olha, Rissai não precisa mais, era só isso, a Rissai já tinha vindo com o extintor de incêndio. E daí a Rissai cogita assim, bah, então isso foi uma brincadeira de criança. E aí tá, há umas crianças ali que elas estão pregando umas peças em adultos, assim. Tem uma hora que chega uma menina, só tem uma menina no grupo, depois os outros são guris. E ela chega numa livraria ali e pede pro senhor, ah senhor, meu pai pediu para comprar aquele livro que tá lá em cima. E ele vai procurar o livro ali em cima ali. Enquanto ele tá procurando o livro, os amigos dessa garota, eles estão com uma mala de viagem, e eles enchem a mala de livros. No caso, eles roubam, digamos assim, eles pegam uma prateleira de livros e desaparecem. Aquela mala ali, depois pelo que acontece, dá a entender que eles já tinham pego numa outra loja. E aí, essa mala aparece na loja lá, e aí o vendedor vai vender essa mala para um casal, e ele diz assim, olha, eu vou mostrar para vocês essa mala, ela é bem levezinha. E quando ele vai mostrar a mala ele vai até a livraria e diz, ó, não roubaram seus livros, estão aqui, enfim. E aí tá, quando o Toragoro vê, ele notifica ali a polícia, enfim. O Toragoro olha a mala e ele diz assim, essa mala são eles. Ele lembra daquelas crianças. Enfim, então essas crianças que estão pregando peças ali, né, estão de uma certa forma brincando com os adultos. E ele, o Ryuma e o Toragoro vão atrás dessas crianças. Tem uma hora que eles os avistam e vão perceber, pregaram essas peças, por que vocês fizeram tudo isso, enfim, todas aquelas brincadeiras. E aí a Rissai diz assim, olha, todos aqui são policiais sérios, vocês podem confiar. E aí, determinado feito, um dos garotos fala assim, nós não confiamos na polícia. E aí ele diz, olha, dias atrás a polícia nos humilhou. Aí o Ryuma fica assim, mas como nos humilhou? Aí o garoto relata que estava havendo um incêndio, eles viram uma fumaça. Primeiro eles viram um homem, depois eles saem, e está havendo uma fumaça ali. As crianças vão ver o que é essa fumaça. E está pegando fogo ali. E na hora que está pegando fogo, depois chegam ali alguns... Eu ia usar o termo moradores, algumas pessoas com extintores em si apagam fogo. E elas começam a incriminar as crianças, dizendo assim, bah, a culpa é de vocês brincaram com fogo, enfim. E eles fazem um dono de uma imobiliária. E ele diz assim, não, ele tenta apaziguar o motim as pessoas. Não, vamos acreditar nas crianças, elas não têm nenhum motivo para terem feito isso. Afinal, eles não têm nada que possa gerar um incêndio. E aí, nesse momento que ele está acalmando as pessoas ali, ele colocou, sem que os outros percebam, um isqueiro no bolso de um dos garotos. E aí, quando a polícia vê, revista os garotos, e aí pega o isqueiro e diz assim pro garoto, como é que tu me explica esse isqueiro? E o garoto diz assim, eu não sei como esse isqueiro veio parar aqui, enfim. Aí, de uma certa forma, esse dono da imobiliária, que é o homem estranho, ele despista, na verdade, a culpa cai sobre as crianças e daí tira as atenções dele. Tá. E aí o garoto relatou isso. E o Ryuma estranho, mas o que é isso, enfim. Depois eles falam lá no Inspector, eles falam pro chefe massacrar. A Junko diz assim, olha, chefe, as crianças são mais orgulhosas que os adultos, enfim. Elas vão querer, talvez, revidar, enfim. Temos que descobrir isso. E o Ryuma diz assim, olha, eu sei que a investigação do incêndio cabe a outro departamento, mas eu peço, chefe, que eu possa investigar, enfim. No caso é para ver o que de fato as crianças estão dizendo. E aí tá, o Ryuma ele questiona o dono da imobiliária, ele faz uns questionamentos e o dono da imobiliária desconversa. Enfim. E as crianças, elas dizem assim, vamos parar de aprontar a polícia, aquele homem da polícia foi bem legal conosco, enfim. Daí eles dizem assim, mas nós vamos pegar aquele criminoso. E quando o Ryuma está interrogando esse dono da imobiliária, daí depois o Ryuma se despede, enfim. Mas o dono da imobiliária, ele desconversa e as crianças estão observando ele. E aí as crianças reparam nele, na verdade a garota reparou, que ele tem
uma espécie ali, como ela diz assim, um tique nervoso, que ele mexe sua cabeça assim. E ela lembra que quando eles avistaram aquele homem de máscara, que foi o responsável pelo incêndio, que os incriminou ali, ele tinha aquele mesmo tique. Daí, por causa do tique nervoso dele, ela vê assim, bah, é aquele homem, sem dúvida, ele tinha esse tique nervoso, ele faz um movimento na cabeça assim, de vez em quando. É aquele homem, enfim. Tá, e o Luma foi, partiu, e ele tem ali, o dono da imobiliária entra pra dentro, e ele tem ali um homem que está trabalhando para ele desenvolvendo um aparelho de ondas sonoras que pode gerar inúmeras explosões. E o Luma já tem essa dúvida assim, esse homem, ele tem... O dono da imobiliária, ele tem interesse naquilo ali, e tem um negócio ali que ele quer fazer uma elevação do solo, enfim. Tudo indica que é ele. E o Luma, nós vamos para tentar limpar a barra das crianças, nós vamos tentar pegá-lo, vamos ver isso aí. E ele está desenvolvendo isso aí para explodir um prédio. E aí é tudo uma questão de especulação imobiliária, o dono da imobiliária, enfim. E as crianças o estão perseguindo. E aí tem uma hora que é concluído esse aparelho das ondas sonoras, e eles vão até o prédio lá, até o subsolo, para instalar o aparelho, enfim, para depois causar tremores no prédio e explodir. Ou implodiu, sei lá como tu quiser interpretar. E as crianças seguem eles discretamente. E aí as crianças chegam até o subsolo, enfim. E aí quando eles instalam um aparelho lá, as crianças estão a observar. E aí tem uma das crianças, depois ela meio que chuta um ferro que está no chão ali e faz um barulho. Daí o dono da imobiliária diz, quem está aí? Quem está aí? E aí eles descobrem as crianças. E o homem que desenvolveu o aparelho das ondas sonoras, ele tem um aparelho, digamos assim, que de choque, de certa forma mobiliza as pessoas, e ele usa contra as crianças ali. Eu diria que era um celular, mas enfim, é um aparelhinho que sai um choque. E aí tá. Aí depois as crianças dizem, foi você que causou aquele incêndio, enfim, e ele diz assim, mas agora vocês não vão poder contar pra ninguém, porque dentro de tanto tempo aqui, de alguns minutos, vocês vão explodir com esse prédio, junto com esse prédio. Aí eles deixam as crianças lá dentro, e quando eles estão eles deixam as crianças lá dentro e vão fugir. Isso aí é notificado no Inspector lá pelo Maddox, que é um aparelho com ondas sonoras, e esse aparelho de ondas sonoras ele destrói qualquer tipo de material. E quando ele chegar num determinado nível, pode ocasionar explosões. E é essa a finalidade que o dono da imobiliária quer no prédio. Aí o comandante Massacre diz, Luma, vá para lá, enfim. E o Luma vai ao prédio. E já está acontecendo ali no prédio, ele demonstra as imagens ali, já está acontecendo rachaduras, tremores. Os tremores o Maddox já notificou. Ele está chegando ao ápice, que seriam as explosões. Tá. O Luma, quando está chegando no prédio ali, daí eles veem o homem e seu comparsa ali que desenvolveu a máquina fugindo. Daí eles dizem, eu vou ser, enfim. E aí ele vai prendê-lo. O homem que tem a máquina de choque tenta usar contra o Luma, mas o Luma desvia. E depois com a sua arma, ele acerta a sua arma de choque e desarma. Enfim, aí os dois são presos. O Hiker e o Biker, eles estão chegando ali. Chegam pelo ar, enfim. E aí tem uma hora que eles são incumbidos de entrarem lá dentro do prédio para salvar as crianças. Mas aí acontecem algumas explosões, choques, enfim. E eles não resistem. E aí eles dizem assim, chefe, nós não vamos conseguir, enfim. E aí o Luma diz, então deixe comigo. O Luma vai no carro, executa o comando do Jacan ali, e ele se transforma. Aí ele entra no prédio, Fire entra no prédio, Fly, enfim. E aí sempre tem aqueles momentos de ação, as explosões acontecem, isso já aconteceu no início do episódio, no treinamento.
vai acontecendo as explosões e o Fire vai se livrando, enfim. Ele vai enfrentando todos os obstáculos, vai passando por todos os obstáculos. E aí ele vai, acontecem explosões e ele vai atrás das crianças, que ele perguntou no começo, quando ele prendeu os caras ali, os criminosos. Onde estão as crianças? Falaram, está no subsolo, enfim. Tá. E ele vai, o Fire vai passando pelas explosões, enfim, sempre tem aquele momento que ele sai, enfim, que demonstra o vigor do herói, por assim dizer, enfim. E aí tá, é como se fosse naquela questão do cão Alec. Ah, faltam tanto tempo para a explosão, falta tanto tempo para a explosão, enfim. E lembra, o tempo limite da roupa é 5 minutos, 5 minutos zerados, 500, não pode passar disso. Enfim, e aí começam as explosões, enfim, e aí é avisado lá no computador, faltam tantos minutos para a explosão, tempo limite da armadura de Fire, isso e aquilo. E aí tem aquele negócio da instabilidade, não é instabilidade, o que atinge as ondas cerebrais dele, no caso, que o corpo dele já não aguenta, já não resiste mais isso. E aí tá, acontecem explosões, enfim, e aí digamos assim, o Fire passou por inúmeras explosões e ele tá caído ali, tá acabando o tempo limite. E aí quando tá naquela contagem regressiva, contagem para explosão, 5, 4, 3, 2, e aí depois de ele ter passado por todos os obstáculos, quando chega no 1, o Fire tá caído. Parece que ele dá um up, ele consegue, ele dá um salto, como se ele estivesse escapando das explosões ali, ele dá um salto, aquele up, e ele chega na alavanca ali e desliga o aparelho das ondas sonoras. É como se, para vocês imaginarem, depois aparece na imagem aqui, como se fosse ele desligando um disjuntor. E aí tá, tinha acabado esse limite, e aí quando ele desliga o aparelho, acabam os tremores no prédio e não vai mais acontecer a explosão. E tá, tinha passado o tempo limite. E aí depois chega um comandante Masaki, a Junko ali, e vão ver o Fire. Fire! E aí quando eles chegam lá no subsolo onde está o Fire tá... ele tá caído. Ali digamos que encostado na alavanca. E depois ele cai no chão assim. E aí aí eles ficam pensando, o que será que aconteceu? Enfim. Aí o comandante Masaki vai ali, o pega, aí será que ele morreu? Enfim, fica ele pensando, mas daí abre aquele capacete dele alto, tá, enfim, sinal que ele tá vivo. Fire, você aguentou, enfim. E as crianças que tinham implorado para ele protegê-las, depois aí o Fire acorda. E as crianças? Todos estão bem. Você superou a barreira do limite de tempo, aguentando mais um minuto. Chefe, as crianças estão bem. E daí o comandante Masaki diz, olha, graças às crianças você conseguiu vencer a barreira de tempo da armadura. Enfim, agora, antes eram 5 minutos, 5.0, agora são 6 minutos, 6.0. Enfim, o Fire, para defender, para resolver mais problemas, salvar as crianças, aquela ideia que ele tinha desde o começo ali no treinamento de se superar, ele faz isso em nome, aqui diz ali no episódio, em nome do amor, enfim, para salvar vidas. E assim o Inspector resolve mais um problema na superação do nosso herói.